Olá, turma, correção da dissertativa do dia 20 de agosto. Última questão. Uma pizzaria cobra R$ 50 por pizza e vende num dia 32 unidades. A cada diminuição de R$ 2 no preço da pizza, há um aumento de 4 unidades nas vendas diárias. Então a gente tem aqui pizza, não, preço, vamos por preço primeiro, preço e pizza, né? Quantidade de pizzas, quantidade. Então, preço X, quantidade Y. E aqui que ele diz que quando o preço é R$ 50, a quantidade vendida é 32 unidades. E a cada vez que você diminui R$ 2, há um aumento de 4 unidades, né? 4 pizzas a mais são vendidas. Então, com a pizza mais barata, mais gente compra, né? E ele falou que é a cada diminuição. Então, se você continuar diminuindo 2, continua aqui aumentando 4. Isso caracteriza a função, então aqui vai dar 46 e aqui 40, né? Se o preço da pizza for 46, a quantidade vendida aumenta para 40. Isso caracteriza a relação que existe entre preço e quantidade como uma função, né? Essa constância entre a variação do y e a variação do x, faz com que a relação que existe entre y e x seja dada por uma função afim. Tá? Uma função desse tipo, y igual a x mais b. Então a gente tem que achar essa relação. Bom, o A é dado pelo ΔY, pela variação do Y, pela variação do X. Então, a variação do Y, 4, cada vez que o X diminui 2. Então, a taxa de variação aqui é menos 2. Ou seja, a variação do Y é menos 2 vezes a variação do X. Muito bem. Então, aqui, no lugar do A, você pode pôr menos 2 direto. Então, sua função, por enquanto, está assim, menos 2x mais b. E o desafio é achar o b, né? Para achar o b, escolhe um dos valores aqui. Vamos escolher aqui 50 e 32. Então, quando x é 50, se você colocar x onde 50, o y tem que dar 32. Então, note que aqui vai ficar menos 100, passa para lá mais 100, o b é 132. Então, a sua função é essa daqui, né? Menos 2x mais 132. Então, essa é a relação que te dá a quantidade de pizzas que você consegue vender, o número de pizzas que você consegue vender, em relação ao preço de cada pizza, né? O preço de cada pizza. Note então que quando o x aumenta, o y vai diminuir, né? Porque está negativo aqui, menos 2 vezes o x. Muito bem. Então, a receita, né, eu quero no item A, qual é o preço que deveria ser cobrado por pizza para maximizar a receita diária? Então, a receita da pizzaria é dada pelo preço de cada pizza, né, pelo preço de uma pizza, vezes a quantidade de pizzas que você vai vender, né? Então, a receita é igual a preço da pizza vezes a quantidade de pizzas. Ok? E aí tem uma relação, né? Se o preço da pizza é caro, é alto, a quantidade de pizzas vendidas é baixa, diminui, né? Menos pessoas vão comprar. Então tem uma briga aqui, é difícil trabalhar com duas grandezas, x e y. Só que a gente sabe que o y é dado em função do x. Então a gente pode trocar onde está escrito y, escrevemos menos 2x. Ah, pode até colocar na outra ordem, né? 132 menos 2x. Note que aqui vai dar uma função quadrática, né? X vezes menos 2x é menos 2x quadrado. E x vezes 132, 132x. E pode usar a formulinha, né? Pode usar TQP, mas eu vou fazer pela receita igual a zero. Então, quando que você... As raízes, né? Quando que receita igual a zero? Bom, então a pergunta é, quando que esse produto aqui vai dar zero? Então, note, é o produto. Então, ou se o x for zero, óbvio, né? Se você cobrar R$ 0 no preço da pizza, você não vai ganhar nada. Ou, se isso aqui der zero, 132 menos 2x for zero. Resolve essa continha, x 66. Quer dizer, se o preço da pizza for R$ 66, ninguém vai comprar, né?
põe 66 aqui, né, no lugar do x, o y vai ser zero. Daí não vai entrar nenhum dinheiro também. Bom, e essa função é uma função quadrática, então o gráfico dela é uma parábola. Aqui está o eixo y, eixo x. Opa. Eita, não foi. Foi. Eixo x, eixo y, que vai ser o R, né? A receita. Então a receita é isso daqui. Então, se o x for zero, a receita é zero. Se o x for 66, a receita também é zero. E como o gráfico vai ter concavidade para baixo, ele é uma parábola, né? Então ele vai fazer alguma coisa, um esboço, né? Alguma coisa assim. Então onde vai estar a receita máxima? Vai estar aqui. Quando o x for, o x do vértice nesse caso, direto, né? 66 dividido por 2. R$ 33. Isso te proporcionará, ou proporcionará à pizzaria, a receita máxima. Ok? Então, esse foi o item A. Tem um item B também nessa questão. Vamos só deixar a questão toda aqui, né? Tá aqui. Vamos para o item B. Admitindo que o custo para fazer uma pizza seja de R$ 20, qual o preço que deveria ser cobrado para maximizar o lucro diário? Então a gente viu que tinha essa expressão, né, y igual a menos 2x mais 132, que é o quê? É a relação que existe entre o número de pizzas que você consegue vender, a quantidade de pizzas, né, o número de pizzas, e o preço de cada pizza. O preço que você coloca na pizza é o x. Bom, muito bem. Então, qual vai ser, como que a gente vai calcular lucro agora, né? Então, o lucro é igual a receita menos o custo. Então, o lucro vai ser igual a receita. Como calcular a receita? X vezes Y. Né? Preço de venda vezes a quantidade de pizzas. E quando você vai calcular, como você vai calcular o custo? Ora, o custo é o custo da pizza, de uma pizza, R$ 20. E quantas pizzas você estima vender? Y. Então vai ficar 20 vezes Y. Certo? Esse é o custo, né? Então, o custo para fazer uma pizza, R$ 20. Então, o custo para fazer Y pizzas, né? Y pizzas, R$ 20. Ok? Aí você pode pôr aqui o Y em evidência, então vai ficar Y que multiplica X menos 20. E no lugar do Y, a relação que existe entre o Y e X é essa, né? Então, vamos pôr nessa ordem, 132 menos 2x vezes x menos 20. Não precisa, mas se você fizer a distributiva, vai aparecer uma função quadrática, né? 132x 264, né? Então, 2.640, 132 vezes 20, negativo. Menos 2x é x, menos 2x quadrado. E menos 2x vezes menos 20, mais 40x. Então, a função seria essa, né? Menos 2x quadrado, mais 172x, menos 2.640. Mas como eu falei, não precisava, né? Porque a gente já sabe que essa expressão aqui gera uma função quadrática. E no caso, é só olhar o sinal, a concavidade de fato vai ser para baixo, né? Então, lucro igual a receita, ele vai seguir uma formulinha assim, né? Uma parábola também. Então, agora, função lucro. Lucro dado em função do x, que é o preço de venda. Então, vamos de novo. Quando que o lucro vai ser igual a zero? Então, quando que essa expressão aqui dá zero, né? Então, vai ficar 132 menos 2x vezes x menos 20 igual a zero. Então, ou quando x for 66, ou quando x for 20. Então, mudou um pouquinho, ó. Então, ou se o x for 66, ou se o x for
20. Então o gráfico é uma parábola com cavidade para baixo, então ele faz algo assim. E o vértice agora vai estar aqui, né? Ó, x do vértice é o cara bem no meio, entre o 20 e o 66. Então isso te proporcionará o lucro máximo. Então como que eu calculo o cara bem no meio? Soma 20 mais 66 e divide por 2. Então vai ser x do vértice igual a 86 por 2, R$ 43. Então tem que ser mais caro, R$ 10 mais caro, né? Porque o outro te tinha dado R$ 33 aqui, né? Opa. E aqui então, para maximizar o lucro, deixa eu caprichar aqui, R$ 43. Então isso daqui maximiza o nosso lucro. Ok? Então espero que tenham ido super bem nessa provinha. Até a próxima.